Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima. Estamos novamente aqui para a nossa 7ª aula do nosso curso de Catecismo. Lembrando, para que a gente não se perca, nós estamos no número 74. É o artigo 2 e que fala da transmissão da revelação divina. Recapitulando um pouco, né, a nossa última aula, nós vimos na última aula que depois de Cristo não haverá outra revelação. Nada de novidade vai entrar. Nada de novidade entra na revelação divina. É basicamente um resumo da última aula, falar sobre isso, né, de que nada de novidade, tudo foi dito por meio do Cristo. Cristo é a revelação e Cristo é o revelador e é Ele mesmo a própria revelação. Nessa aula nós vemos como se dará essa transmissão da revelação. Então, houve o revelador, houve a revelação, que são uma única pessoa, e nós precisamos da transmissão dessa revelação. Como se dá a transmissão dessa revelação? Nós vamos ver, estudando este artigo 2 aqui, que Jesus Cristo, ele é Deus, ele é Cristo e ele é o centro e o cume desta revelação. Nós vimos que Jesus Cristo, ele é esta revelação, ela não é um fato, não é somente um fato, não é um acontecimento, mas esta revelação, ela é uma pessoa. Esta revelação, ela é feita pelo contato com uma pessoa, e a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Diferentemente das outras religiões e até de outras denominações cristãs, a nossa Igreja Católica, ela não é uma igreja de um livro, ela não é uma igreja de uma doutrina, ela não é uma igreja de um dogma, ela não é uma igreja de um ensinamento. A nossa religião é a religião católica, apostólica, romana. Ela é a religião de uma pessoa. A revelação, ela é uma pessoa. Não é um livro, não é o dogma surgiu na igreja, evidentemente, o dogma surgiu na igreja, a Bíblia surgiu na igreja, mas ela surgiu dentro da igreja, surgiu deste contato com esta pessoa, e esta pessoa é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É um contato e um convívio com essa pessoa. Nós, como igreja, nós somos chamados ao convívio com esta pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chama, Ele quer a nossa vida junto com a vida dele, e isto é ser igreja. Ele quer a união plena, como diz até no Evangelho de São João, em que ele faz aquela oração sacerdotal bonita, e que ele pede ao Pai que nós sejamos um, Pai, que eles sejam um como eu e vós somos um. Isto é a Igreja Católica. Isto é revelação divina. Isto é o revelador fazendo a revelação, e muito mais do que fazer a revelação, é o revelador e o revelado entrando em contato conosco, fazendo com que nós tenhamos comunhão com tudo isso que aconteceu. Nós vemos que esta transmissão que vem depois da revelação, que vem depois do revelador, esta transmissão desta revelação, ela é uma continuação do grande mistério da nossa igreja, do maior mistério da nossa igreja, que é o mistério da encarnação. Ela é esta continuidade. E nós vemos que a continuidade histórica desta revelação, ela tem um nome. A continuidade histórica dessa revelação chama-se igreja. E quando eu digo igreja, quando a igreja diz igreja, ela diz igreja com I maiúsculo. Ela diz igreja, aquela igreja que, como disse, é una, é santa, católica, apostólica, romana. Então, como diz o filósofo para nós, tudo aquilo que existe como unidade. E esta igreja que eu estou dizendo para vocês, que a igreja com I maiúsculo, ela tem uma unidade, ela é algo
único. E a continuidade, a transmissão desta revelação chama-se igreja. Igreja com I maiúsculo, que é a igreja que abarca toda a igreja, todas as igrejas, com I minúsculo. Aquela igreja que abarca todas as pessoas que estão verdadeiramente inseridas neste corpo de Cristo, né? A igreja, nós podemos dizer que a igreja é o Deus que se fez carne e habita entre nós. Nós dizemos, né, naquela oração bonita, e o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E nós podemos dizer como igreja, o verbo de Deus que se fez carne, a igreja é o Deus que se fez carne e que habita no meio de nós. Ah, mas nós podemos dizer que o próprio Cristo, ele é esta continuidade, o próprio Cristo conosco, ele é esta igreja. Como é que a gente pode provar isso? Que esta igreja é una, este Cristo é a cabeça e nós somos os seus membros. Como é que a gente pode crer nisso? Nós podemos crer nisso exatamente por causa da palavra. Se nós virmos aquela parte dos Atos dos Apóstolos que narra a conversão de Paulo, nós vemos que quando nosso Senhor ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco, para Saulo no caminho de Damasco, né? Ainda não era Paulo, e nosso Senhor Jesus Cristo ele vai dizer naquela visão que Paulo teve, que Saulo teve, né? Vai dizer para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nós vemos que Saulo não perseguia Jesus. Jesus já tinha morrido e ressuscitado quando Saulo fazia essas perseguições, quando Saulo buscava os cristãos para matar os cristãos. Nós sabemos que não era Jesus que ele perseguia. E por que nosso Senhor Jesus Cristo ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exatamente por causa desta realidade de igreja. Pai, que todos sejam um como eu e vós somos um. Então, a igreja ela é una. E é por isso que nosso Senhor fala: porque me persegues? Porque Cristo é a igreja e os membros de Cristo são a igreja no singular. Esta realidade da igreja ela é muito bonita, porque nós vemos que, e o nosso próprio catecismo ele diz isso, que a nossa igreja é uma igreja santa, a nossa igreja é uma igreja pura e a nossa igreja é uma igreja imaculada. Esta é a realidade que está dentro da nossa igreja. E nós precisamos diferenciar muito bem essas palavrinhas que podem nos confundir: igreja e povo de Deus. A realidade igreja, como o nosso próprio credo diz: creio na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. Ou seja, a nossa igreja não é uma igreja pecadora e não pode ser uma igreja pecadora, porque Cristo é a igreja e Cristo não tem pecado e Cristo santifica a sua igreja. Mas, olhando ao nosso entorno, nós vemos que vários pecados eles existem no meio da igreja. E é esta diferenciação que eu gostaria que vocês fizessem, tivessem muito bem na mente isto. Na verdade, esta igreja pecadora, nós temos que denominar povo de Deus. Nós temos que denominar povo. O povo de Deus tem membros que são pecadores. Se são membros que são pecadores, eles já não estão na igreja. Então a igreja não pode pecar. Se a igreja não pode pecar, aquele membro pecador, ele, quando peca, ele saiu fora da igreja. Ele já não é mais igreja. Então ele vai para o inferno, ele vai para uma outra realidade? Não, por isso que existe o sacramento da reconciliação. E quando nós entramos no sacramento da reconciliação, nós temos a graça batismal naquele momento para que nós entremos na igreja novamente. Mas nós não podemos confundir essas duas realidades. Povo de Deus pode ser santo e pecador. Igreja, somente santa. Não existe igreja pecadora. Há muita confusão nisso daí, inclusive até alguns bispos fazem essa confusão e podem
Não acredito que eles, no coração deles, eles tenham essa confusão, mas ao falar essas palavras, pode gerar confusão no meio do povo de Deus, no meio da igreja, pode gerar essa confusão. Então é necessário que a gente tenha muito bem essas palavras. Igreja, ela é sempre santa. A igreja, ela é chamada a evangelizar. A igreja, ela é, como realidade de igreja, ela é chamada a transmitir esta revelação, que é justamente a evangelização. Quando a igreja age na evangelização, ela age na transmissão desta realidade salvífica, desta realidade, deste dado da revelação que é o próprio Cristo. E ela é fiel depositária deste dado revelado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a grande depositária, ela é aquela que faz o depósito da fé, é aquela que mantém o depósito da fé. Porque nós vemos, queridos, que nosso Senhor Jesus Cristo, ele não está somente no céu. Nós vemos que nosso Senhor Jesus Cristo, ele habita no meio de nós, ele está no meio de nós, ele está junto com a sua igreja, ele habita no meio de nós. E é promessa dele: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos esta garantia de nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja tem este chamado de fazer aquilo que o próprio Cristo fez, que foi pregar o Evangelho, que foi levar o Evangelho, que foi levar essa verdade salvífica, levar essa disciplina moral, levar essa boa nova para todos os povos. E a nossa igreja, ela é sábia, a nossa igreja, ela tem a assistência do Espírito Santo e ela tem esta missão de manter o depósito inalterado da fé. Desse depósito da fé, esse depósito que foi feito da revelação, ela mantém inalterado, ela não muda absolutamente nada e ela trabalha para que esse depósito seja confirmado, para que esse depósito seja conservado. É uma palavrinha que desagrada muita gente, muitos liberais, essa palavra conservação, essa palavra conservador, e a igreja, ela é conservadora destas coisas. São coisas perfeitas, são coisas santas. Em matéria de fé e moral, a nossa igreja, ela é inquestionável. E nós temos, através da doutrina da igreja, nós temos a certeza de que, em matéria de fé e moral, o Papa, ele é infalível. Aquilo que o Papa falar ex cátedra, aquilo que a igreja falar em um concílio, aquilo ali é verdadeiramente o depósito inalterado da fé, o depósito santo da fé, é o depósito perfeito, a verdade perfeita, a verdade reta, a verdade que não engana. É isso que a igreja faz por nós. Beleza? Foi definido, foi proclamado. Meus amigos, existe um grande problema, que é o problema da interpretação, e é por isso que também nós precisamos da igreja para interpretar o que a própria igreja falou, o que a própria igreja transmitiu, o que a própria igreja promulgou. E nós temos a assistência do Espírito Santo junto ao magistério da igreja. O que é o magistério da igreja? O magistério da igreja é o Papa com todos os seus bispos reunidos. Isso é o magistério da igreja. Nós temos a garantia do Espírito Santo de que nós temos a plena verdade guardada ali. E esta plena verdade nós temos ela nós temos sob a interpretação da igreja, e nós temos sobre uma transmissão, que aqui no nosso catecismo nós vemos que é uma transmissão da tradição apostólica, uma tradição com T maiúsculo, e ela se propaga pela boca dos apóstolos, pela boca da pregação apostólica. Ela se propaga de forma oral e ela se propaga de forma escrita. Então
Foram feitas aí algumas coisas interessantes, foram passados alguns ensinamentos interessantes de forma oral, boca a boca. Os apóstolos passaram para os seus sucessores, e os seus sucessores passaram para a sua comunidade, e os sucessores dessas comunidades foram passando para os outros sucessores, tudo de forma oral. O ensinamento e a transmissão de forma oral. Isto é válido, isto é transmissão, isto é fé da igreja. E também foi feita uma transmissão de forma escrita. Foram escritos vários livros, foram escritos vários compêndios, vários outros escritos, e dava um calhamaço enorme, né, de escritos de apóstolos, de varões apostólicos, de varões pós-varões apostólicos, padres apostólicos, pós-padres apostólicos, e foram vários escritos ali. E a igreja, num determinado momento, ela teve que decidir quais são os livros chamados canônicos, né? Quais são os livros chamados inspirados, não é? Uma parte dos fiéis, uma parte do clero, ela se interessava por uma infinidade muito grande de livros. Não, esse tem que entrar, esse tem que entrar, esse tem que entrar. A outra parte queria que fosse só um pequeno número de livros. E quem decidiu essa parada, quem decidiu esta questão foi exatamente a própria igreja, foi exatamente o Papa, junto com os seus bispos ditos conciliares, né? Então, a própria igreja definiu aquilo que nós chamamos de cânon bíblico. Então, foram os chamados livros inspirados. E a igreja adotou esta transmissão escrita como transmissão revelada, como atitude do Espírito Santo que garante que aquilo não tem erro de espécie alguma. Então, a igreja definiu. Veja, a Bíblia surgiu depois da igreja. A Bíblia surgiu dentro da igreja. E diz um santo para nós que eu creio na Bíblia porque eu creio primeiro na igreja. É necessário a gente ter muito bem definido isto no nosso coração, muito bem definido isso na nossa vida, porque a igreja vem antes da Bíblia, a igreja garante a Bíblia e a igreja garante a interpretação correta desta mesma Bíblia. Não existe essa história de eu tenho a minha interpretação pessoal da Bíblia. Não! Quem sou eu para interpretar a Bíblia? Se Deus deu a garantia do Espírito Santo para o Papa e seus sucessores, para o colegiado todo, é a garantia do Espírito Santo de que a igreja teria a interpretação correta dessa Bíblia. Experimente, você, na sua casa, você lê a Bíblia, você tem uma interpretação. O seu vizinho vai ler a Bíblia, tem uma outra interpretação. O outro vizinho vai ler a Bíblia, vai ter uma outra interpretação. Vai virar uma salada, vai virar um balaio de gato. Um vai interpretar de uma maneira, outro vai interpretar da outra. Todos estão corretos? Meu Deus, se todos estão corretos, nenhuma está correta. Se todos estão certos, nenhum está certo. Nós temos a garantia da interpretação ortodoxa, da interpretação correta que está dentro da Santa Igreja. E nós temos nessa Santa Igreja, a nossa Santa Igreja, que é uma graça e é uma alegria falar dela. Nós temos uma igreja com mais de 2.000 anos de história, nós temos um depósito com mais de 2.000 anos de história, nós temos uma transmissão com mais de 2.000 anos de história. Não posso chegar eu aqui com a minha pequenez e querer transmitir, querer interpretar de uma outra forma. Por quê? Porque a nossa igreja tem 2.000 anos de transmissão, 2.000 anos de história, 2.000 anos de coesão, 2.000 anos de unidade. Creio na igreja una, santa, católica, apostólica, romana. E Jesus ele mandou os apóstolos transmitirem somente aquilo que eles receberam. Jesus não mandou eles transmitirem novidade, transmitam somente aquilo que receberam. A nossa igreja ela já nasceu católica, ela não se tornou católica. Jesus Cristo ele fundou a nossa igreja católica, apostólica, romana.
E a nossa igreja é exatamente desse jeito. São os dois meios de transmissão, como eu disse para vocês. Uma transmissão oral, chamada tradição, uma transmissão escrita, chamada Bíblia, e uma tradição apostólica. É uma tradição oral, uma tradição escrita e uma tradição apostólica que engloba estas duas maneiras de se transmitir. Então nós temos a tradição apostólica e nós temos uma tradição com T maiúsculo, e nós temos uma tradição com T minúsculo, que é importante falar sobre isso, que é uma tradição oral, que é uma tradição de costumes. Podemos comparar a grande tradição, com T maiúsculo, e as pequenas tradições, nós podemos comparar com a alma e o corpo. O Padre Paulo Ricardo gosta muito de dar o exemplo do sinal da cruz, porque o sinal da cruz ele não está na grande tradição com T maiúsculo, mas ele está na pequena tradição com T minúsculo. É uma tradição da igreja. Poderia ser tirada, mas como é que vai se tirar o sinal da cruz? Não tem como. São costumes, são pequenos costumes, são costumes de algumas comunidades, são costumes que começaram lá atrás, são costumes que começaram desde o início da igreja, que vão se incorporando na vida da igreja. Então nós temos uma grande revelação e nós temos os costumes, que são revelações encarnadas, podemos dizer assim. São parte de um mesmo corpo. E é por isso que nós gostamos de usar essa palavra de conservar, porque nós conservamos estes costumes, nós conservamos essas tradições com T minúsculo. Nós precisamos conservar isso. Por quê? Porque essa tradição com T minúsculo, são várias tradições com T minúsculo, elas contêm a alma da grande verdade, que é a tradição com T maiúsculo. Nós temos esta garantia do Espírito Santo contra os erros. Nós temos o próprio Espírito Santo como garantidor contra esses erros. E mesmo esta verdade, ela pode ser deturpada pelos inimigos, como disse para vocês, na leitura individual da Santa Bíblia, das Santas Palavras escritas. Nós temos este perigo de nós colocarmos a nossa interpretação. Se nós temos esse perigo, mesmo estando com boas intenções, imagine os inimigos. Quais interpretações que eles podem dar disso? Quais interpretações eles podem dar da palavra? Quais interpretações que eles podem dar até do ensinamento oral? E quantos inimigos nós temos, inclusive dentro da nossa própria igreja? Ainda meditava sobre isso. Quantos padres que são infiltrados, quantos bispos que são infiltrados, quantos cardeais que são infiltrados, de diversas denominações, de diversos inimigos da igreja, foram colocados lá. Se nós pudéssemos abrir os chamados arquivos da KGB, nós ficaríamos assustados. Quantos agentes infiltrados dentro da Igreja Católica? Hoje nós sabemos que a Igreja Ortodoxa Russa, todos aqueles que concorrem ao primado da Igreja Ortodoxa, todos eles são agentes da KGB, hoje FSB. Nós sabemos que todos eles são. Existe uma briga entre eles para ter o cargo de primaz. Se isso ocorre na Igreja Ortodoxa Russa, não pode ocorrer na nossa Igreja Católica? Ocorre sem medo de errar. Então, nós temos vários inimigos dentro da igreja e é por isso que nós precisamos conhecer verdadeiramente a doutrina correta da igreja, para que não haja deturpações, para que não haja deformações desta palavra, para que não haja deformações destes escritos, dessa transmissão. É necessário que a gente conheça, é necessário que a gente tenha conhecimento disso. É bonito a gente dizer que
nós dizemos somente com palavras. Deus diz com palavras e Deus diz com atos. Deus transmite com atos e com palavras. E a nossa igreja, ela também é chamada a transmitir com atos e palavras. Acho bonito quando se fala de transmissão da revelação, quando se fala de evangelização, que evangelização nada mais é do que transmitir esta revelação, transmitir essa boa nova. É bonito quando o Pai Francisco ele ia evangelizar, na grande maioria das vezes ele não falava, na grande maioria das vezes somente a presença dele bastava para que fosse feita esta transmissão do Evangelho, esta transmissão da Boa Nova, esta transmissão da alegria do Reino. Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, vem falar para nós também que nós devemos ser o quinto Evangelho para a vida das pessoas. É necessário que a vida do cristão ela seja um Evangelho não com palavras somente, mas é necessário que esta transmissão do Evangelho ela seja feita com a nossa vida, com as nossas atitudes, 24 horas de nossa vida. Se forem necessárias as palavras, elas têm que ser o último recurso, mas a nossa própria vida deve ser esta transmissão. E se nós formos verdadeiramente membros desta igreja, nós temos este munus de Cristo para evangelizar com a nossa vida. E é necessário que a gente tenha isto muito claramente dentro de nós. Por quê? Porque a nossa igreja, ela transmite pela ação do Espírito Santo. E se nós somos igreja, nós transmitimos também pela ação do Espírito Santo. E através dessa transmissão, a palavra, ela ecoa para todo mundo. Ela ecoa para todas as pessoas. E é necessário que todos os povos recebam essas palavras. Esta palavra, não estas palavras, né? Já ia falando besteira. É necessário que essa transmissão desta palavra seja feita para todos os povos. E um grande auxílio para nós, uma grande ajuda para nós na transmissão são os sacramentos. Os sacramentos, elas são a grande forma de transmissão. A vida sacramental é a grande forma da transmissão desta verdade salvífica. Nós começamos com o batismo. Nós culminamos na Santa Eucaristia. Nós confirmamos com o Santo Crisma. Nós retornamos ao batismo com o sacramento da penitência. Nós produzimos, nós crescemos, nós multiplicamos com o sacramento do matrimônio. Nós santificamos o povo com o sacramento da ordem. E nós transformamos a vida dos doentes com o sacramento da unção dos enfermos, que é o sacramento da volta às águas batismais, que é o sacramento da salvação para aqueles que morrem, que é o sacramento da salvação daqueles que estão no grande sofrimento da vida. A vida sacramental, ela é a grande garantia do Espírito Santo, a grande garantia da igreja para que esta transmissão se faça de forma correta, de forma eficaz. Hoje nós temos um grande movimento, dentro da igreja, de alguns infelizes, que dizem que nós vivemos uma igreja sacramentalizada. Meu Deus, que heresia grande. Frei Beto, que diz isso num dos seus livros, nós precisamos acabar com esta igreja sacramentalizada. Oh, infeliz! Esta igreja sacramentalizada é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que santifica o mundo, que santifica as pessoas, que santifica o povo de Deus, que tem santos e pecadores, que santifica a própria igreja e que afasta a ira de Deus, especialmente pelo sacramento da Santa Eucaristia,
que todos os sacerdotes deveriam celebrar todos os dias de sua vida com grande amor e devoção, e que todos os fiéis deveriam participar frequentemente com todo amor e devoção, porque é o grande sacramento, o sacramento que afasta a ira de Deus, o sacramento que traz o Espírito Santo. Vai dizer a tradição apostólica para nós que quando nós comemos o corpo de Cristo, quando nós comungamos a Santa Eucaristia, nós comungamos fogo. Nós comungamos fogo dentro de nós, e nós nos tornamos fogo, e nós nos tornamos Cristo. Sai esta miséria que sou eu, entra a grande pessoa de Cristo dentro de mim, deste miserável pecador. E é por isso que nós precisamos ter, sim, uma igreja sacramentalizada. Se você não quer, infeliz, fique você. Mas a nossa igreja deve ser uma igreja sacramentalizada. Fugi um pouco do assunto aqui, mas foi somente para dizer que a nossa igreja vive dos sacramentos, a nossa igreja se alimenta dos sacramentos e a nossa igreja se transmite pelos sacramentos. O nosso pai mantém um diálogo contínuo com a sua esposa, um diálogo contínuo com a esposa de seu filho, através do Espírito Santo. Vai dizer para nós aqui. Não. Pai do céu mantém um diálogo contínuo com a esposa de seu filho pelo Espírito Santo. Então é necessário, queridos, que a gente tenha sempre em mente que quando nós falamos de igreja, nós falamos de revelação. Quando nós falamos de revelação, nós falamos de Jesus Cristo. Quando nós falamos de Jesus Cristo, nós falamos de igreja, cujo Cristo é a cabeça. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de transmissão desta grande novidade. E esta transmissão, ela se deu de forma oral, de forma escrita, e essas duas formas, elas formam uma e só tradição apostólica. E essa tradição apostólica, ela é transmitida para nós por essas duas vias e é transmitida para nós pela sucessão apostólica. Ou seja, o magistério da igreja é a garantia de que nós estamos na verdade. Se ficou isso para nós, está terminada esta nossa 7ª aula. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.